Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje no Café com Política, a nossa conversa é com o deputado estadual Cássio Soares, presidente estadual do PSD, também líder da base de governo de Romeu Zema na Assembleia Legislativa. Deputado, bom tê-lo aqui conosco na nossa bancada da FM O Tempo. Muito bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia, Thalita, todos os ouvintes da rádio. É uma alegria estar com vocês. Deputado, falemos então sobre inicialmente a pauta da Assembleia. Tivemos um esforço concentrado do governo para chegar no dia de hoje com pelo menos 3 propostas importantes para o governo, prontas para serem votadas no primeiro turno. Essa é uma ideia nova do governo Zema, de fazer esforços concentrados para chegar com projetos garantindo mais presença no plenário. É algo que aconteceu rotineiramente ou casualmente, ou isso está sendo de fato pensado como uma maneira de engajar os parlamentares e de ter mais gente para votar os projetos mais rapidamente? É uma estratégia pensada e também coordenada, né? Seja pela base de apoio do governo, seja pelo presidente Tadeu, que tem feito essa articulação e essa intermediação também de forma muito responsável, e seja também pela oposição, fazendo o seu papel de oposição mesmo, mas também com uma responsabilidade muito grande com as pautas que são de Estado. Agora, deputado, nós temos visto uma semana tensa ou intensa, talvez, aqui para definir melhor, de servidores públicos, né? E também aqueles que não são servidores. Ontem, por exemplo, um ato na porta da Assembleia de excedentes do concurso de segurança pública que pedem aí para serem inseridos, né, no governo atual. Hoje já há uma previsão de protesto de servidores da saúde. Tivemos também aquele caso lamentável, inclusive, de começo ali de confusão da segurança pública. Como que os deputados estão recebendo esses servidores? Essas conversas estão acontecendo? Qual a previsão para tratar essas pautas específicas, cada categoria com a sua reivindicação? Indo por partes, nós temos hoje uma prioridade que é votar em plenário já na semana que vem o reajuste da classe da educação, a recomposição salarial, que vai permitir o Estado pagar o piso salarial nacional para os professores e professoras da educação pública do Estado, e já vencemos as etapas das comissões e devemos votar em plenário na semana que vem. Será uma recomposição de 12,84%, retroativa a 1º de janeiro de 2023. É uma ação que já era esperada há muito tempo pela classe e o governo do Estado está conseguindo alcançar nesse momento. As demais classes merecem reajuste, merecem a recomposição salarial, a reposição inflacionária das perdas inflacionárias, mas o Estado está estudando o que é possível, o que é capaz de realizar para que aquilo que for proposto seja cumprido. Em passado recente já aconteceu do governo propor e não conseguir depois concretizar os reajustes, principalmente na área da segurança. Só que hoje nós temos uma responsabilidade e o governo tem essa condição de poder mandar para a Assembleia aquilo que vai ser possível ser cumprido. Nós estamos aguardando esses estudos por parte da Secretaria de Planejamento, especialmente, que tem feito todos os esforços, mas qualquer reajuste precisa ser suportado pelas finanças do Estado. Então, vamos aguardar. As manifestações, toda manifestação que chega à Assembleia é muito bem-vinda. Lá é a casa propícia para essas manifestações, críticas, protestos, desde que ordeiras. Nós lamentamos muito o fato que aconteceu no início da semana, que algumas pessoas ali, poucas, né, que chamaram muito atenção por fugir do tom e tentar agredir um parlamentar, um colega nosso. Isso aí a gente abomina veementemente, de forma muito enfática. Mas lá é a casa do povo, toda manifestação é muito bem-vinda e nós vamos aguardar a posição do Estado quanto à recomposição dos demais servidores. Esse caso em específico, deputado, mencionado pelo senhor, ontem a gente teve mais uma manifestação do deputado Arnaldo Silva, do União Brasil, alegando ter sofrido ameaças em função da análise do PL nas comissões e a rejeição da emenda que propunha, especificamente para a segurança pública, um reajuste muito acima do que o governo alega ser capaz de pagar, da ordem de 30%. Como é que se faz para negociar com uma categoria que tem
pelo menos nas últimas 2 semanas, um caso de gente ameaçando outros parlamentares, já uma manifestação feita pelo presidente da Assembleia, Tadeuzinho, em defesa dos parlamentares, e que não parece em nenhum momento caminhar para sentar com o governo, como o senhor mesmo nos disse recentemente numa reportagem. É necessário que, inclusive, os representantes sentem com o governo para negociar. Como é que se negocia com uma categoria? É preciso chamar os parlamentares que estão representando? É preciso fazer o quê para desarmar essa negociação antes que algo, e a gente torce para que não, de pior aconteça nesse cenário? Olha, o governo do estado está sempre aberto e disposto a dialogar e a conversar, mas não receber imposições. Nós não podemos generalizar esses poucos servidores que vieram com agressões, que vieram com manifestações fora do tom, para toda a classe. A classe é uma classe de trabalhadores que prestam relevantes serviços para o estado de Minas Gerais. Em passado recente, nós tivemos recomposição salarial da classe da segurança que outras classes não tiveram também. Isso não significa que eles não merecem mais. Merecem, é óbvio, pelo trabalho que exercem, pela importância dos profissionais, tanto Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sistema prisional, socioeducativo, todos eles merecem muito. Mas para isso nós temos que ter condições de cumprir. O fato da classe da educação é o cumprimento de uma legislação federal. Existe o Fundeb que subsidia o pagamento desses valores que estão sendo propostos, mas nós temos que sentar à mesa e dialogar bastante. É o que os sindicatos, as associações, eles se dispõem. Ontem mesmo fui acionado por alguns sindicatos, já marquei para a próxima semana recebê-los para poder ouvi-los e levar as reivindicações para o governo do estado. Isso aí é a democracia que nos impõe de forma muito que podemos celebrar, né? Que é o diálogo, que é a conversa, que são as manifestações, as posições de cada qual. A lei não permite uma paralisação total da segurança pública, né? E a própria segurança pública fala sobre isso. Mas a gente sabe que uma redução nos serviços prestados por parte dos servidores pode trazer consequências graves ao Estado. A gente até falava sobre o exemplo do Espírito Santo há alguns anos, mais especificamente na cidade de Serra, onde o que a gente via, na verdade, era uma verdadeira guerra. Até que ponto preocupa uma possível paralisação de servidores da segurança pública, deputado? Eu acredito que não teremos essa paralisação, não teremos essa estrita legalidade, conforme diz os membros da segurança pública. Eu acho que são homens e mulheres responsáveis que têm a responsabilidade de zelar pela segurança da população mineira. Então, não creio que nós chegaremos a esse ponto, porque a qualidade das nossas polícias, dos homens e mulheres que vestem a farda da Polícia Militar, bombeiros, aqueles que estão na investigação e na Polícia Judiciária da Polícia Civil, eles têm a consciência de que precisam prestar um bom serviço para Minas Gerais. O governador Romeu Zema pediu recentemente que fosse feito o desarquivamento do projeto que trata do sistema de financiamento de cultura. Tem a ver com alguma negociação com a oposição para que sejam aprovadas as pautas que nesse momento estão prontas para plenário, o que atinge ali de alguma maneira, ajuda a aprovação do regime de recuperação fiscal e a aprovação dos demais projetos? Não, eu acho que faz parte mesmo das políticas públicas do Estado, que deseja que a cultura vá bem, que os investimentos possam acontecer, mas é por óbvio que a oposição também vai celebrar isso, porque quer que a cultura vá bem, provoca, incentiva formas de financiamento para a cultura e também vai ser um projeto que vai ter um bom andamento na casa. Deputado, vamos falar de eleição 2024, vamos lá. Mais especificamente o cenário que se desenha para Belo Horizonte. A gente tem um atual prefeito do partido do senhor e um ex-prefeito também do partido do senhor, inclusive com uma reunião entre vocês essa semana, né, que repercutiu bem na imprensa. Mas a gente tem um atual prefeito que até então a gente não sabe se tenta a reeleição, se deixa o cargo para apoiar alguém ou como fica a situação, já no momento que a gente tem nomes colocados de outros partidos. Como que fica a situação do PSD em Belo Horizonte? Fuad tenta a reeleição ou há um outro nome aí em vista? Fuad é candidato natural à reeleição, não só por estar sentado na cadeira de prefeito, ser o atual prefeito, mas por estar fazendo uma boa gestão. O prefeito Fuad está levando adiante e dando continuidade naquilo que o ex-prefeito Calil fez em Belo Horizonte. Muitas obras em andamento, outras tantas para serem iniciadas.
não está pensando em processo eleitoral agora. Eu tenho sentado com ele constantemente e ele está focado na solução dos problemas que Belo Horizonte enfrenta e possui. A questão das enchentes, obras grandiosas sendo entregues, feitas dentro de pouco tempo, sendo entregues para a população, obras de mobilidade, como na Cristiano Machado, vários viadutos sendo construídos, outros serão iniciados, buscando recursos junto ao governo federal para a revitalização do anel rodoviário, que é um problema histórico em Belo Horizonte. E o Fuad, por esses motivos, ele é naturalmente um candidato à reeleição. É uma escolha muito pessoal, vai ser uma decisão muito íntima dele no momento adequado, mas de cá até o processo eleitoral nós vamos trabalhar muito, ele tem trabalhado muito junto à sua equipe para poder dar soluções aos problemas que Belo Horizonte enfrenta. Os espaços ocupados pelo PSD na gestão Fuad, e há muito claramente entre os aliados do ex-prefeito Alexandre Calil e de Fuad, uma diferença, inclusive histórica, sobre campos políticos. Fuad esteve muito mais ligado ao PSDB pelo tempo que passou no governo, e Alexandre Calil teve uma ligação mais recente com o Partido dos Trabalhadores e com um arco de alianças um pouco mais amplo. Neste momento, com o Fuad na prefeitura, o PSD está se sentindo bem contemplado nos espaços que tem na prefeitura? Sim, principalmente porque nós temos o maior cargo da prefeitura, que é o prefeito, né? E a gente sabe que as composições precisam acontecer desde que qualquer indicado político tenha capacidade, tenha um currículo bom e tenha dedicação naquilo que está assumindo como desempenho da função. Então, o PSD está totalmente tranquilo, está satisfeito com o atendimento que está tendo por parte do Fuad. Para continuar nesse ponto apenas, Thalita, a gente tem visto um movimento, deputado, muito claro do prefeito ampliar o seu arco de alianças na cidade, trouxe para dentro do governo Avante, trouxe outras legendas que fazem parte agora da base de governo na Câmara Municipal e que estão também ocupando espaços nas regionais, começaram a ingressar na prefeitura. Qual é o tamanho da importância de se ter esses apoios para que a candidatura de Fuad ganhe musculatura? Primeiro, se esses apoios estão chegando é porque a administração do Fuad tem credibilidade. O prefeito Fuad, todos sabem do seu histórico, ele tem uma postura muito correta, muito séria, responsável, o que facilita as pessoas aproximarem dele sabendo que vão estar ao lado de gente séria. Então, dessa forma, são muito bem-vindos esses parceiros políticos, esses parceiros que querem colaborar com a administração municipal e que lá na frente podem se tornar um parceiro eleitoral também. É isso que nós desejamos. A gente fala de um prefeito não tão conhecido, mas pelo jeito do próprio Fuad, ele já falou sobre isso aqui com a gente, né, Guilherme? É um prefeito tranquilo, até na fala, calmo, e que não tá aí sempre nas redes sociais ou no embate, talvez, nas redes sociais, como a gente está acostumado a ver a política hoje, em grande parte, por exemplo. Mas, deputado, é um desafio fazer o prefeito ser hoje um prefeito conhecido, um prefeito que chegue a mais regiões e que de fato consiga ir para a disputa, batendo de frente nessa disputa eleitoral com nomes que estão o tempo todo aí sendo vistos, como Gabriel Azevedo, por exemplo? O eleitor belo-horizontino é um eleitor muito inteligente, muito atento. É óbvio que o Fuad vem se tornando conhecido a cada dia. E no tempo adequado nós vamos perceber que esse desconhecimento que existe hoje não existirá lá na frente. E como que as pessoas vão conhecer o Fuad? Como o prefeito que realiza, como o prefeito que está preocupado com a população e quer dar o melhor para a população. Os demais, às vezes, rede social e tudo, é muito barulho, mas pouca entrega, pouca realização ou pouca proposta. Então, dessa forma, eu tenho convicção de que o prefeito Fuad, a cada dia, vem se tornando conhecido, e não só conhecido, mas será também admirado pelo que vem fazendo por Belo Horizonte. Por aquilo que representou do ponto de vista eleitoral para Belo Horizonte, com os números que garantiram a sua aprovação, o ex-prefeito Alexandre Calil, hoje no PSD, o senhor considera ter uma obrigação institucional com o partido de apoiar a candidatura de Fuad Noman, caso ela aconteça? Olha só, o prefeito Calil escolheu o Fuad como seu vice, um cargo de estrita confiança. Eu vejo como muito natural que essa escolha se permaneça, né? E o Alexandre Calil possa apoiar o Fuad na sua reeleição. A qual ponto ou em que ponto é importante esse apoio, assim? Como que Calil carrega muito eleitores importante. Que a gente tem um eleitor muito tradicional em Belo Horizonte, né, deputado? Calil deixou boas marcas em Belo Horizonte, foi reeleito no primeiro turno da eleição passada com 63% dos votos.
é um eleitor importante, conhece Belo Horizonte a fundo e, sem sombra de dúvida, vai ser um forte apoio para o Fuad. Como o PSB notadamente tem a capacidade e a capilaridade de ampliar suas alianças para arcos diversos nas instâncias, federal pode apoiar um governo, estadual tem outra perspectiva e de maneira municipal em Belo Horizonte tem outras ideias. O PSD está aberto a qual limite de alianças, deputado, para essa próxima eleição? O embate ideológico entre direita e esquerda muito marcado, entre lulismo e bolsonarismo do último, ainda é um definidor para escolher quem poderá ser aliado do PSD ou não? Não, nós estamos prontos para receber todos aqueles que querem colaborar com Belo Horizonte, com um projeto sério, com um projeto de planejamento para Belo Horizonte. Então, isso vai depender muito do interesse das siglas das pessoas, dos dirigentes e dos agentes políticos que desejam compor com a gente. Quem é o pré-candidato que mais preocupa o PSD hoje à Prefeitura de Belo Horizonte? Não temos essa condição de escolher um adversário, muito pelo contrário, nós vamos trabalhar para atrair aliados que queiram resolver os problemas de Belo Horizonte. Deixa eu retomar aqui uma conversa também para falar de um aliado e um integrante do PSD. O ministro Alexandre Silveira, recentemente, teve ali uma troca de rusgas e de farpas com o governador Romeu Zema em pedidos para que fossem feitas recomposições para a segurança pública. O governador disse que também queria recursos para as estradas. De alguma maneira há uma fissura na conversa entre União e governo de Minas nessas duas figuras em específico, ou isso é um problema partidário maior, hein, deputado? Não, eu acho que é natural. O Alexandre é oriundo, o ministro Alexandre, amigo Alexandre, é oriundo da segurança pública, é delegado de polícia, da Polícia Civil, e estava ali naturalmente defendendo aquilo que ele acha adequado e importante para a classe. Por outro lado, o governador está na sua condição de responsabilidade de propor aquilo que é possível. Então, essas nuances, essas dificuldades e divergências são naturais do processo. O quanto elas prejudicam na avaliação do senhor ou podem contaminar o debate na Assembleia Legislativa de assuntos que são correlatos à União e Estado? Menciona o regime de recuperação fiscal, as discussões quando vão parar, por exemplo, no Fundeb. É claro que ali você pode seguir a letra da lei, mas sempre há uma maneira de criar-se uma dificuldade aqui ou uma facilidade a colar quando se tem o Poder Executivo, quando alguém está sentado naquela cadeira. O senhor vê alguma possibilidade de contaminação desse processo também? Não, por hora não, porque nós estamos muito distantes do processo eleitoral. Tenho falado muito com o Alexandre, tenho falado com o governador, tenho falado muito com o vice-governador Matheus, com o secretário Igor, e todos entendendo que nós precisamos deixar o processo eleitoral para o momento adequado. O Alexandre já recebeu o vice-governador em Brasília, ajudou em encaminhamentos de problemas que Minas Gerais vem enfrentando, e é isso que eu espero, nós podermos entregar para a população mineira os resultados, porque nós fomos eleitos recentemente para entregar bons resultados. O processo eleitoral vai acontecer daqui 3 anos e meio, processo não municipal, estadual e federal. Então nós temos por obrigação e por responsabilidade deixar de lado essas divergências e diferenças eleitorais. A divergência do pensamento, daquilo que um deseja ou outro, é normal, é natural, faz parte da democracia. A relação política com Alexandre Silveira não pode atrapalhar a relação política com o governador Romeu Zema? Não, nós temos toda a liberdade, a nossa bancada aqui, ela está coesa para poder colaborar com o governo do estado, porque percebamos, se o governo do estado for bem, a população mineira ganha com isso. Nós estamos dando a nossa colaboração, seja até criticando o governo em algumas ações quando necessário for. Ontem mesmo falamos na Assembleia Fiscaliza da Educação, cobrando resultados do secretário de Educação quanto a melhorias na Universidade do Estado de Minas Gerais, diversas ações que são necessárias e que ainda estão engatinhando, estão com soluções muito atrasadas. Nós temos problemas nas rodovias ainda que precisam ser superadas, mas estamos aqui não só para apontar a crítica, mas para colaborar também com as soluções. De que maneira o senhor enxerga a necessidade do governador Romeu Zema de ter entregas robustas nesse segundo mandato? O governo Zema tem dito isso muito claramente, que o primeiro mandato foi de arrumação da casa, para um segundo mandato que seja capaz de entregar mais à população mineira. Em que setores especificamente o governo tem interesses mais claros de que a sua atuação seja percebida e vista pelo eleitor e que é levada para o senhor na condição de líder também, deputado? Olha, eu tenho um pensamento muito claro, que nós temos 2 prioridades: saúde pública, que precisa de investimentos, as cirurgias, os atendimentos,
a ampliação do acesso universal à saúde pública de Minas Gerais precisa ter essa atenção especial e tem tido. O secretário Fábio Baquerete tem feito um bom trabalho, sempre nos recebendo e dando retornos positivos para os problemas que são levados até ele. E a questão da educação também, que eu costumo dizer, a educação ela é silenciosa. Quando os investimentos não acontecem, não existe uma crise imediata. A crise vai se dar dali a alguns anos. E as soluções para a educação também são demoradas. A gente percebe que o investimento na educação infantil, na educação do ensino médio, precisa de estruturas prediais, mas precisa também da valorização dos professores, novos concursos públicos e uma estrutura que dê esse suporte para a população mineira poder evoluir socialmente. Nós estamos conversando com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece aqui o quadro, sim, deputado, então já sabe muito bem como ele funciona no Batemos e respondemos rapidamente. Movimento de estrita legalidade dos policiais civis de Minas Gerais. Não acredito que aconteça. Privatização da CEMIG, Copasa e Codemig, todas em 2023? Difícil. Quais as prioridades para o governo Zema ver aprovado na Assembleia neste ano? Prioridades: recomposição salarial da educação. Nós temos o PAF, que é um plano que autoriza o Estado a renegociar as dívidas com a União. Gabriel Azevedo, principal adversário hoje de Fuad, a Prefeitura de Belo Horizonte? Gabriel, político jovem, já experimentado e buscando seu espaço. Pelos postos que ocupa no governo federal e no Congresso Nacional, é natural que o PSD tenha candidatos ao governo de Minas e ao Senado em 2026? Estará na mesa de negociação. Nós conversamos com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.